Eu sou o Roberto Angerosa, sou músico percussionista e também bacharel em filosofia, né, pela USP, e trabalho há muitos anos com ensino musical também na MESP Tom Jobim, aqui em São Paulo, né? Então hoje a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre o Cajón. Eu acho que eu fui procurado para falar sobre o Cajón porque eu há muitos anos desenvolvo trabalhos com a linguagem, seja a linguagem flamenca, né, onde realmente o Cajón se tornou um instrumento de uso tradicional, né, ou outros tipos de som onde eu incluo o Cajón, né, nessa que a gente pode chamar de um movimento, né, de modernização do flamenco, do Cajón, do instrumento, no sentido de que ele vai sendo incluído em diversos universos musicais que originalmente ele não fazia parte. Pois é, então vamos falar um pouco sobre o Cajón, que tem uma história muito interessante, né? Porque eu acho que é a história de uma libertação, de uma forma onde a arte mostrou seu poder de expressão, né? Porque no caso, o Cajón surge num contexto de uma população, de um povo, que naquele momento era oprimido, né? Que era escravo, na verdade. Então a gente está falando do quê? Da cultura negra, que foi levada no processo de escravidão pelo colonizador espanhol, principalmente para os países que são Peru e Cuba hoje, né? Principalmente no Peru, o Cajón se tornou um instrumento muito tradicional. Então eu vou falar da história através do foco de um escritor que foi quem me abalizou, né, para poder falar isso, tá? Que é o Fernando Ortiz, que é um grande etnomusicólogo cubano, que tem uma coleção que se chama La Música Afro-Cubana, tá? E então ele diz aí o seguinte, e com fotos, ele tem todo um trabalho mesmo de pesquisa muito bem feito, né? Que o que acontece os negros africanos, tradicionalmente, eles têm uma cultura muito percussiva, né? E o que acontece, em qualquer momento, seja de comemoração, seja uma liturgia, seja uma situação onde estão reunidos e tal, a música sempre fez muito sentido, né, para o povo africano, e estava sempre muito presente. E, por um lado, então, no momento em que eles estão ali numa posição de escravos, o que acontece? O colonizador, né, que no caso era o espanhol, que estava escravizando, ele não queria permitir de maneira nenhuma a manutenção daquela cultura negra, né? Na verdade, a ideia era dissolver culturalmente o africano naquele momento, né? Então, o que eles faziam era apreender todos os tambores tradicionais que eram usados, né, para se tocar, né, os tambores africanos mesmo. Então, nesse livro do Fernando Ortiz, tem fotos, assim, tem uma foto de um galpão lotado de tambores até o teto, uma coisa maluca, assim, né, que eram aprendidos justamente, né. Só que o que acontece? Por ser um porto muito importante, inclusive Lima, né, no Peru, ou mesmo em Cuba e tal, os negros deram um jeito nessa situação, que foi usando caixotes de pescado, caixas de madeira, né? Então, originalmente, esses caixotes substituíam mesmo a tríade de tambores tradicional, que a gente vê essa tríade chegar para nós através dos tambores Yorubá, de Nigéria, Benin e tal, que você já encontra lá nos batás da Nigéria, que depois se transformam nos batás cubanos, que são 3, né? Você encontra 3 tambores de atabaques, né? Tambores também litúrgicos aqui no Brasil, e em muitos outros casos. Então, essa tríade de tambores, que tem todo um significado religioso, no início também é representada nos caixotes. Então, nesse livro ele também mostra fotos onde você tinha um Cajón miniatura, um Cajón médio e um outro que é o que se perpetuou, né? Que é usado até hoje, que é esse que a gente senta sobre ele para tocar, né? Mas esse era então um dos 3 Cajóns usados originalmente, né? Então eu acho que no processo de aperfeiçoamento, mais do que aperfeiçoamento, a gente pode falar de venceu aquele que tinha mais ressonância musical e que de alguma maneira se adaptou melhor ao uso como instrumento, né? Que foi esse modelo que é o que se perpetuou e que está aqui presente até hoje, apesar de que esse é um Cajón que a gente pode falar de aperfeiçoamento, novamente na mesma questão o momento em que o Cajón afro-peruano, afro-cubano, é descoberto pelos espanhóis, né?
que na verdade isso foi uma coisa muito interessante, porque o que eu ouvi dizer, né? Paco de Lucia, o maior guitarrista flamenco de todos os tempos, vivo até hoje, né? Ele foi fazer concertos no Peru. Lá eu imagino que ele viu o cajón, e tem uma coisa incrível no timbre do cajón, que é muito semelhante ao timbre da guitarra tapada, do que eles chamam no flamenco de palo seco. O palo seco é importantíssimo, que é o momento que você mostra o caráter rítmico propriamente, né, no instrumento. Então você abafa todas as cordas e faz ritmo, levadas rítmicas. E é impressionantemente parecido com o timbre do cajón. É uma coisa neutra, não tem a cor nem a nota que uma pele dá, ou outros timbres que tem alguma coisa que de alguma maneira tem uma frequência específica que destoa um pouco. Não, o cajón tem essa mesma pegada do violão tapado. É incrível isso. Então, após o Paco ter feito essa viagem, eu acho que ele viu na Espanha, em atuação, um grupo que era um quarteto, se eu não me engano, na época, formado por Carles Benavente, que é o baixista, Jorge Pardo, saxofonista, flautista, e Rubem Dantas, que é o percussionista brasileiro, baiano, uma figura que na época eles já tinham um trabalho lá, não sei se era quarteto ou trio, mas era um trabalho de fusion, assim, meio jazzístico e tal, latino, meio flamenco, mas assim, nada muito comprometido com linguagem tradicional. E o Rubem Dantas já usava o cajón, né? E o Paco, naquele momento, ele estava assim, já, sabe, com 17 anos de idade, ele já tinha gravado todos os clássicos espanhóis, ele estava querendo já achar uma linguagem própria, pessoal. E nesse movimento ele realmente revolucionou o flamenco, porque ele foi o cara que a gente pode dizer que modernizou essa linguagem. Justamente no momento, por exemplo, em que ele acolhe no seu grupo um baixo elétrico, um sopro e uma percussão, instrumentos que nunca tinham sido usados no flamenco tradicional. Tá? Então, por coincidência, naquele momento em que ele formou o grupo mesmo, né, o seu grupo de musical, ele incluiu o cajón e, por sua vez, incluiu como referência máxima do cajón na música flamenca um brasileiro que foi o primeiro percussionista a trazer o cajón para o flamenco, né, que é o Rubem Dantas. Então, esse é um processo que levou então a uma readaptação, um aperfeiçoamento da linguagem, né, no sentido que saiu da música tradicional afro-peruana, afro-cubana, foi levada para o flamenco, e também houve uma mudança no instrumento nesse momento, porque o cajón peruano tradicional, ele tem até o mesmo formato como caixa, assim, mas ele normalmente ele essa tampa, que é onde nós batemos, né, a tampa ganha uma espessura muito maior do que nesse cajón flamenco que a gente está vendo. Ou seja, bem mais grossa a tampa, o que faz com que esse cajón tenha um som bem mais tapado, assim, ele tem um som bem mais caixa mesmo, né? Você tem um grave assim e um agudo que é uma coisa estalada, né? O cajón flamenco ele ganhou uma coisa de uma busca, né, de uma tampa com uma espessura bem mais fina, né? E também a coisa de se usar cordas e esteiras no interior do instrumento causam uma impressão de um som meio de vassourinha, meio esteirado, um som mais delicado um pouco, assim, em relação ao timbre e à sonoridade do cajón peruano. É isso aí. Então, olha só, no Brasil o cajón tem se tornado um instrumento muito popular, né? Porque também essa coisa dele simular uma bateria, né? Você vê ele sendo usado em vários contextos musicais diferentes. Inclusive uma coisa que a gente vê, diferente do contexto, pelo menos que eu já tenha visto na Espanha, né? Você eu só vi até hoje homens tocando cajón, né? E aqui, por exemplo, eu já vi várias mulheres, tanto tocando flamenco, como, assim, por exemplo, professoras de dança também usam bastante em aula, né? Tem uma percussionista que é a Roberta, do Rio de Janeiro, que trabalha com flamenco também. E tinha a percussionista da Cássia Eller, né? Se não me engano, Lan Lan, e tinha mais uma outra, que as duas tinham temas da Cássia Eller que elas mandavam ver no cajón lá. Só que já era um contexto de um pop Cássia Eller, aquela coisa, né? Mas curioso isso, né? Bom, quando a gente vai entrar no assunto da técnica para se tocar o flamenco, né, propriamente no cajón, a gente vai ver o seguinte, que na verdade
o que se faz como base, né, como princípio da história, o que se faz no cajón é substituir ou pelo menos simular o papel do que era a condução rítmica tradicional no flamenco, que era a palma com a marcação do pé. Então você tem no flamenco uma divisão de ritmos tradicionais. No flamenco, veja bem, a gente não pode nunca falar música da Espanha. Não, a Espanha são nações diferentes. Você falar para um basco que é Espanha, ele já fica puto, quer dizer, ele não vai gostar dessa ideia. Se você falar para Bom, tem toda uma divisão cultural lá muito forte. Aí eu diria que o flamenco é uma coisa tradicional da Andalucia e que ganhou a região Madrid, ganhou várias outras regiões da Espanha e se internacionalizou principalmente, né? Mas assim, a gente quando fala do flamenco, a gente quer dizer do quê? De uma cultura musical, sim, um estilo de vida, como na Espanha eles mesmo falam, sabe? Eu sou flamenco, não sei o que e tal, quer dizer, é um jeito de viver mesmo, né? De cultura mesmo, né? Do povo. E aí o que acontece? Você tem uma quantidade de ritmos diferentes, né? Como aqui no Brasil se fala o samba você tem partido alto, teleco-teco, samba canção, bossa nova, uma série de tipos, gêneros diferentes. No flamenco você tem o que eles chamam de palos flamencos. Os palos flamencos são a peculiaridade, né, de cada ritmo, tá? Então você tem palos rondos, palos ticos, palos médios, então, que são normalmente muito antigos, muitos já morreram e dentre digamos, a quantidade original de palos, o que se pratica até hoje é uma 10ª parte, mais ou menos, tá? Para menos até, né? Porque muitas vezes um palo é de um certo vilarejo, um certo pueblo, que depois isso ficou no esquecimento e assim vai, né? Tem muitos cantes flamencos que as pessoas hoje em dia já não lembram mais como é que eram cantados e tal, né? Então, e assim, como é muito antigo de fato, tem a questão do registro, né? Então não havia gravação. E como não é uma linguagem escrita tradicional, acadêmica, né? Uma linguagem que vem mesmo do folclore de um povo, então é uma cultura oral, é uma cultura de base oral. Não havia partitura da guitarra para ser tocada, nem da melodia ser cantada, nem do ritmo, nada. É tudo cultura oral, transmissão, sim, de pai para filho, das famílias ciganas ou não, né, ou propriamente andaluz, mas é aquela vivência, aquele acúmulo de experiência vivida que vai consolidando uma linguagem, né, bem isso que marca o flamenco. Então, esses palos flamencos, então na hora que a gente fala do cajón, o que ele faz é a marcação tradicional de cada palo, tá? Isso é a base do papel do cajón, de cada palo. Então, por exemplo, você tem um palo que é por alegrias. Esse palo, a contagem dele é em 12 tempos, tá? A marcação é a seguinte, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Esse é o desenho da palma. Então, eu vou cantar o desenho da palma. Tum, patá, tum, patá, tum, padadum, padadum, e tum, patá, tum, patá, tum, padadum, padadum. Tradicionalmente é isso que você tinha como condução rítmica, né? No momento, até hoje se usa isso, mas no momento onde não havia percussão. Quando se empregou o cajón, o que ele fez? Tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá, tum, tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá, tum. Ou seja, substituiu o que era o acento do pé, normalmente na nota grave do instrumento, e o que era o acento da palma na parte aguda do instrumento, tá? Desenhando, né? Então, só que aí, além disso, isso é a base, né? A base de um palo chamado alegrias. Além disso, existe no flamenco um gosto muito grande pelo fraseado rítmico, pelo fraseado. Então você vai ver os sapateadores, os bailaores, né? Ou os músicos, eles ficam o tempo todo, cansa, né? Mas é o tempo todo treinando sapateado tá, é uma coisa que eu mesmo já cansei, porque já foram anos da minha vida praticando e tal, e eu vou te falar que é bem intenso mesmo. Então, assim, na verdade o cajón também, como ele vem nesse processo de amadurecimento, de modernização do flamenco, ele passa também a ganhar muito o sentido de fraseado que você ganhou também na dança e na música, porque esse é um contexto de modernização da música, da arte como um todo, onde o cajón, os outros instrumentos, eles passaram a compor
quase que peças musicais, onde a coreografia, o sapateado, é quase como mais um instrumento, fazendo parte de um arranjo mesmo. Então você pensa as frases e toca todo mundo junto aquela frase, ou pelo menos os acentos, né? Ou comenta, por exemplo, né? Vai o cara lá e sapateia. Pum, paga da daga do dum, tum, paga do gago dum, tum, paga do gago dum, paga do gago dum, pro lá, pum, paga do gorgo, paga do gorgo, ba, paga do gorgo, ba. Aí o carrom. Faz o desenho junto, entendeu? O fraseado todo. Então você vê que é uma coisa que ganha muito de virtuosismo mesmo, né? É um instrumento que ele foi ganhando cores, expressões de instrumento solístico até. Nesse sentido, né? De realmente participar muito do fraseado, não só da base rítmica. O flamenco tradicional ele nasce num contexto muito interessante que é o negócio da juerga. A juerga é uma festa que acontece aqui, você é flamenco, eu sou também, a gente faz uma palma, você canta, eu começo a dançar e a gente improvisa alguma coisa em cima de um palo X, né, determinado. Então, se você for ver, nessa raiz existe um conceito de improvisação acontecendo. Né? O que é improvisação? Improvisação também é aquela coisa, é você dominar códigos de uma linguagem, você tem um banco de dados, de frases, de clichês, etc., e que você combina de uma certa maneira na hora que você vai tocar ou dançar, no caso do flamenco. Só que o flamenco, saindo desse ambiente roots, né, raiz, bem de raiz mesmo, ele se tornou espetáculo. Né? No momento que ele foi para o teatro, para os grandes palcos, passou-se a se valorizar muito o caráter coreográfico. Né? Coreográfico propriamente, ou seja, um arranjo todo pronto, onde a coisa não é mais improvisada. Né? Tudo é pensado, as frases, são coreografias mesmo, onde você vai tocar ou bailar o que tiver marcado de antemão. Né? Então tem esse duplo lado, né? Você trabalhar um conceito de improvisação na origem, que permanece, por exemplo, mais hoje em dia, no ambiente dos tablados flamencos, que a pessoa vai um pouco mais livre. Né? Agora, o flamenco espetáculo, normalmente, o trabalho é bem mais fechado, coreografado, arranjado. Tá, vou mostrar agora para vocês um pouquinho. Vou tocar um ritmo flamenco por bulerías e depois um ritmo afro-peruano, um festejo, tá? Eu estou usando esse instrumento maravilhoso que para mim é o número 1 aqui no Brasil, feito por um luthier chamado Alejandro, lá do Rio de Janeiro. Realmente para mim substitui os instrumentos espanhóis que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Então tá, vamos lá, por bulerías. Esse é um ritmo tradicional, bulerías flamencas. Né? Agora eu vou tocar um ritmo também com esse mesmo caráter ternário que tem a buleria, tradicional afro-peruano, que é o festejo.